Olá, boa noite. Muito boa noite, meus amigos e irmãos da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade. Estamos aqui para mais uma noite de trabalho, esperando nossos irmãos chegarem, nossos companheiros, para mais uma reflexão na noite de hoje. Sexta-feira, mais uma live ao vivo, com a graça de Deus. Com muita gratidão que estamos aqui mais uma vez, em nome da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade, de Santa Cruz do Sul, na página do Facebook. É uma alegria muito grande, obrigado a todos os irmãos, é uma alegria muito grande de poder estar aqui, para mais uma noite fazermos uma reflexão à luz da doutrina espírita, à luz do Evangelho. Carla, muito boa noite, minha irmã, muito obrigado pela presença. Nós vamos então nos preparando com a nossa prece para dar início, à nossa reflexão da noite de hoje, elevando os nossos pensamentos, então, a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre amigo, aos benfeitores espirituais da nossa casa Paz, Amor e Caridade. E vamos então com a nossa prece agradecer a oportunidade bendita que nos foi concedida na noite de hoje, de estar aqui para juntos refletirmos a luz do Evangelho de Jesus. Que os bons espíritos, os benfeitores nos auxiliem nessa reflexão e que a luz do Mestre Jesus alcance a cada um e todos nós, que assim seja. Paulo Roberto, um abraço, muito obrigado, muito boa noite. Nós vamos iniciar então a nossa reflexão, e nada melhor que começar a reflexão, que é sobre serenidade e paciência, falando da prece da serenidade, quando lindamente nos diz: Senhor, concedei-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, e coragem para mudar aquelas que posso, e sabedoria para que eu saiba a diferença. Então, meus irmãos, há um provérbio popular muito conhecido que estabelece que a pressa é inimiga da perfeição. Boa noite, Jussara. Muito obrigado pela companhia, minha cunhada, um abraço. Quem que nunca viu esse ditado, essa frase popular, né? Que a pressa é inimiga da perfeição. E sempre ouvimos falar que a pressa realmente perturba o trabalho da perfeição. Naturalmente que esse provérbio deve querer dizer que se nós fazemos, ou se nós vamos fazer, ou se a gente faz, na verdade, as coisas atabalhoadas, apressadamente, temos todas as possibilidades de cometer erros, de cometer equívocos, de esquecer coisas, de descartar coisas. Todos nós temos experiências em nossas vidas e quando saímos correndo, por exemplo, esquecemos alguma coisa para trás, deixamos alguma coisa aberta, uma porta, uma janela, uma lâmpada acesa, ou aquilo que a gente ia levar para fazer, nos esquecemos em casa. E é muito comum percebermos como é que essa pressa, ela nos complica, ela nos agita, ela nos excita. E neste momento no qual nós vivemos, o que mais tem é excitação, é corre-corre, é pressa. Então nós estamos num mundo verdadeiramente de estresse. As pessoas estão sempre agitadas, estão sempre atrasadas para algum compromisso,
sempre atrasada para alguma coisa. É um compromisso aqui, outro compromisso acolá, e estamos sempre atrasados. E quanto mais tempo se dá às pessoas, menos tempo elas têm. Então nós vamos ver que a humanidade recebeu vários implementos do progresso. As máquinas para nos facilitar os trabalhos, máquinas domésticas, lavadoras, passadeiras, lavadoras de louça, fogões autolimpantes, tudo eletrônico, tudo eletrificado, tudo fácil, muito fácil. Geladeira que se descongela, geladeira que produz gelo, que a gente tira na porta, enfim, tudo para facilitar maravilhosamente a nossa vida. E nós estamos sempre correndo, e nós estamos sempre apressados, e nós estamos sempre nos queixando da falta de tempo. Nunca temos tempo. Então, algo aqui está equivocado. Se Deus não comete equívocos, e não comete, esses equívocos devem, esses erros, esses enganos, esses atropelos, devem ser cometidos por nós, com certeza. Então a calma é a grande palavra desse momento. Ter calma. E ter calma é algo importantíssimo nas nossas relações sociais, nas nossas relações familiares e nas relações conosco mesmo. Mas ser calmo é mais importante ainda. Boa noite, Sara. Boa noite, Paulo. Boa noite aos meus irmãos que estão conosco. Muito boa noite. Um abração fraterno para todos que estão aí com a gente. Então dizíamos, mas ser calmo é muito importante. Muita gente diz assim, perdi a calma com fulano, perdi a calma com Beltrano. E como é que se perde a calma? Como é que se perde a paciência? Se a calma, tanto quanto a paciência, são virtudes entronizadas no nosso ser. São virtudes que nós assimilamos como seres humanos. Como é que a gente perde? E quando dizemos que perdemos a calma ou que perdemos a paciência, nós estamos estabelecendo que nós nunca fomos calmos ou que nós nunca fomos pacientes. A calma e a paciência ainda não eram atributos da nossa personalidade. Éramos pacientes por conveniência? Quando tínhamos interesse, seria isso? Éramos calmos por conveniência quando tinha algum interesse ou quando algum interesse nos feria os desejos? E daí vale a pena nós pensarmos que ao se falar em calma, será que não se deve pensar, e não podemos pensar também naquela paralisia, pensar também em calma como aquela lerdeza, pensar também calma como aquela incapacidade que caracteriza tanta gente nesse mundo? Quando se pensa que elas estão realizando algum serviço, elas ainda nem foram. Tantas pessoas assim. Quando se imagina que já estejam voltando com um produto do que realizaram, ainda nem foram. A gente não se queixa tanto disso? Não. Isto não é calma. Para a gente não confundir. E a espiritualidade superior tem nos dito isso claramente. Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo, também sempre nos trabalha essa questão, dizendo-nos entre calma e lentidão. Então isso que nós falávamos, isso é lentidão. Muitas vezes é preguiça, é acomodação, qualquer outro nome que se queira dar. A calma, na verdade, ela é uma virtude ativa. A pessoa que é calma no pensamento avalia o que tem que fazer, avalia o que vai fazer, como deseja fazer, qual a intensidade
do seu fazer. Isso é uma pessoa calma. Ela tem tudo estruturado na mente, mas ela não se sobrecarrega e nem se agita. Jesus Cristo nos propôs isso. O nosso mestre, o nosso modelo e guia nos propôs isso, quando nos disse lindamente: não vos atormenteis pelo dia de amanhã. Dizia ele: cada dia já basta o seu afã. Segundo algumas tradições, a cada dia basta o seu mal. Então esse recado de Jesus, ele é em prol da paciência. Se somos pacientes, se formos pacientes, não importa o dia de amanhã, porque estaremos conscientes de que este dia de amanhã não será outra coisa, senão a consequência do nosso dia. Boa noite, João Lauro, seja bem-vindo. Então, meus irmãos, não vale a pena sofrer pelo amanhã se não viver bem o dia de hoje. No dia de hoje, nós plasmamos o amanhã, plasmamos o futuro. Então, o mais importante é que aprendermos a ser calmos. É um trabalho que leva tempo, é verdade. Sim, exige o nosso esforço pelo autoconhecimento, por nos conhecermos melhores, a fim de que nós verifiquemos as áreas mais sensíveis da nossa personalidade, onde, por exemplo, qualquer estiletada, qualquer palavra mais áspera, qualquer contato pode nos fazer explodir, pode nos fazer atormentar por falta de calma. E na medida em que nós vá agindo, em que a gente haja com calma diante dessas situações, aí nós teremos tempo de refletir sobre essa calma. Por que se consegue calma? Sim, é uma bela pergunta. A calma e a serenidade estão nos dizendo os espíritos superiores, é um estado de autocontrole que o indivíduo exerce sobre si mesmo. Por isso que nós espíritas falamos tanto no conhecer-se a si mesmo, na reforma íntima, porque essas duas coisas juntas, elas exercem sobre nós exatamente isso. O conhecimento para termos a calma, para termos o conhecimento, a resiliência e tantas outras virtudes sobre nós mesmos. Não é sobre os outros que nós estamos falando, é sobre nós mesmos. Então a calma é a consequência do estado de confiança. Na medida em que a gente vai tendo confiança em nós, nas instituições, nas coisas todas, nós adquirimos essa calma, sabendo que tudo, como disse Jesus, vai acontecer no tempo certo. E é através do tempo que nós verificamos um dia atrás do outro. E aí a gente tem que pensar, quando se fala em calma e serenidade, um dia atrás do outro sem alarde, sem ansiedade, sem tumulto. Ansiedade aqui no exagero. Então os dias que se sucedem, as noites que se sucedem, os dias demonstrando paciência, a paciência de Deus, porque tudo isso demonstra a paciência, a calma de Deus. Colocamos uma semente na terra e esperamos que ela germine, esperamos que ela cresça, que floresça, que dê frutos. Isso é trabalho de paciência. E nenhum lavrador colocaria a semente no chão e a semana que vem já desejaria colher os frutos dessa sementeira. Há de ter paciência, há de ter calma. Daí, quando pensamos nessa paciência de Deus, gerando em nossas vidas a possibilidade de trabalhar no tempo e no espaço,
Começaremos então a verificar que o tempo que nós mesmos perdemos com agitações, com hesitações, com exageros. Se tivermos que falar alguma coisa com alguém, lembra a espiritualidade superior, mais uma vez, falemos com calma. Não importa se alguém dirá que temos sangue de barata. Nem sei por que essa expressão, mas enfim, é muito comum as pessoas calmas serem confundidas com aquelas que têm sangue de barata. Disse que alguém tem sangue de barata quando não reage, quando está naquele jeito o tempo todo, não é assim? Mas a proposta dos bons espíritos é por nossa ação positiva no caminho do bem. E é tão importante, na hora em que vemos e que temos esse sangue fervendo, entrar, por exemplo, no quarto, guardar-se no nosso aposento, aquele que a gente escolhe, tomar um banho frio para relaxar, como muitas vezes a gente ouve. Então não vale a pena dar vazão a esse temperamento, não vale a pena dar essa vazão às agitações do nosso íntimo. Vale a pena sim, vale muito a pena trabalharmos pela manutenção da nossa calma. Sabemos que durante 12 horas o dia estará iluminado pelo astro-rei, pelo nosso sol maravilhoso. Daqui a pouco teremos a noite cheia de estrelas, de lua. Ao longo desses dias e nessas noites, fecham-se semanas, fecha-se o mês, fecha-se o ano. E como nenhum de nós sabe, nesse inteirinho todo, nesse espaço de tempo, quando o Criador, quando e quanto o Criador pretende que nós fiquemos por aqui, então, enquanto tudo isso, vamos exercitando a nossa calma. E aí dizem os Espíritos, exercitem a vossa calma enquanto é hoje. Quando em nossa casa, por exemplo, as coisas parecerem nos tirar do sério, e é tão comum, e é tão corriqueiro, e é tão nosso dia a dia isso, vamos mais uma vez lembrar de nos resguardar, de nos retirar, nos ocultar no quarto ou em algum lugar mais tranquilo. Vamos apelar para a oração consciente, verdadeira, pedindo a Deus nosso Pai as bênçãos, para que nós não nos percamos nesse caminho da hesitação, nesse caminho da irritação, nesse caminho da agitação. E quando pensamos na calma de Deus, verificamos o quanto Ele nos espera, verificamos o quanto Ele nos aguarda. Só a partir de Jesus já são 2 milênios que se passaram. E como que eu não vou ter paciência? Como que nós não teremos paciência e calma diante dos equívocos, diante dos erros, dos tropeços dos meus irmãos, daqueles que me cercam na trajetória do mundo? Calma sempre, haja com paciência, haja com serenidade, nos diz a mentora Joana de Ângeles. Sim, meus irmãos, nessa reflexão dessa noite, temos que refletir que somos, sim, seres suscetíveis, seres que estão sempre à mercê de inúmeras emoções. Em uma hora, podemos ter várias emoções diferentes. E já refletimos isso. Em 1 minuto, podemos ter várias emoções diferentes. Em poucos minutos, nós percorremos vários e diversos sentimentos. E a grande pergunta é: como é mesmo que nós estamos lidando com as nossas emoções? Percebemos, por exemplo, nos momentos em que uma emoção se manifesta, como é que nós reagimos? Como é que nós respondemos a ela? Pensemos bem. Nós podemos responder e não reagir. Não sermos controlados pelas emoções, mas conhecê-las.
Faz toda a diferença. E conhecê-las é senti-las. É o que faz toda a diferença. Porque aqui nós podemos escolher a nossa resposta. Para isso, nós precisamos, mais uma vez lembrando, nos conhecer. Observar com clareza a nós mesmos. Observar com clareza as nossas emoções, a nossa serenidade. Pois nesse momento, verdade é que nós estamos ou não estamos serenos. Isso é a reflexão. Qualquer coisa, muitas vezes, que nos fala, qualquer buzina lá fora, uma campainha na casa errada, já é motivo de briga, de bate-boca, de xingamentos diversos. Essa tem sido nossas realidades. Meus irmãos, não estamos tendo serenidade. E também não estamos tendo paciência, quase que nenhuma. Então a oração da paciência, a oração da serenidade, ela nos está dizendo que serenidade tem duas irmãs, que são a coragem e a sabedoria. Vejam que interessante essa reflexão. No início da oração, dizem-nos: Senhor, conceda-me serenidade. Para que você quer serenidade, meu filho? Disse o mestre. Para eu aceitar o que não posso mudar. Vejam que profundo isso. Quantos de nós somos infelizes porque não conseguimos mudar certas coisas? Aí é dor de barriga, queimação no estômago, dor de cabeça, dor nos olhos, dor na nuca, dor nas costas, dor em tudo. Má digestão, insônia, nervosismo. Tão comum isso, meus irmãos. Tão nosso, tão dia a dia. Não podia ser desse jeito. Eu queria que fosse de outro jeito, dizem nós. Então pedimos: meu Deus, me dê serenidade para que eu possa aceitar o que eu não posso mudar. E aí tem coisas que nós podemos mudar e tem coisas que nós não podemos mudar. Então o que eu não posso mudar, qual é o remédio para ela? Serenidade. Serenidade, disse-nos o mestre. E aí lembramos, Jesus voltou-se então para os discípulos e disse: portanto vos digo, não andeis preocupados com a vossa vida, pelo que haveis de comer, nem pelo corpo vosso, pelo que haveis de vestir. Essa era a fala de Jesus ao seu tempo, nos dizendo e fazendo-nos refletir que, aos seus tempos, a inquietude, a ansiedade, fazia e faz parte da vida do ser humano. E que algumas circunstâncias, em muitas circunstâncias, ele ultrapassa o limite do razoável. Então Jesus faz essa observação. Vejam que interessante, Jesus faz esse olhar, contribuindo ao seu tempo e a todos os tempos, para que nós possamos encontrar no Evangelho, que agora é a luz da doutrina espírita, para vivermos de forma mais confortável, de forma mais tranquila, de forma a ter mais paz, a ser mais paz, com serenidade. Então essa fala de Jesus naquela época se ajusta aos nossos dias de hoje, perfeitamente, perfeitamente. O apressado, o frenético, o descartável, as mudanças velozes, tudo para ontem, eu tenho pressa, eu não posso esperar. Mas como que tu é lerdo, meu filho? Como que tu é demorado? E a gente fica xingando, mas tu é muito lerdo, eu queria isso para ontem. Tudo isso, com que as coisas estabelecem
fazem com que a sociedade todas as sociedades fiquem mais ansiosas, mais estressadas. A ansiedade é uma energia psicológica e a gente já aprendeu isso, uma energia da mente, uma energia psíquica que nos leva a agir, é verdade. Ela em si mesma é natural do ser humano. O ruim, o negativo da ansiedade é quando ela se intensifica, quando ela passa do ponto, como nós costumamos dizer, quando há exagero. Dependendo da sua frequência, da sua duração, veremos se uma ansiedade é normal ou não, se ela é tóxica ou não. A ansiedade exagerada, essa sim, ela é tóxica, altamente tóxica. Tem momento se encaminhando para um movimento de adoecimento até, tamanha o volume, a quantidade, a nível do psiquismo, das emoções e do corpo, porque ela vai crescendo, vai aumentando, até se materializar no corpo e provocar nele reações bem ruins. E assim vai se espalhando, meus irmãos, nas relações sociais, na nossa sociedade, no nosso dia a dia. Segue daí, e a gente tem visto isso, infelizmente, para os conflitos, para as hostilidades, para os bate-boca. Tanta gente batendo boca que nem sabe por que está batendo boca. E fazendo assim conexões espirituais de baixo teor vibratório. Acontecendo assim, por exemplo, que a gente tem falado tanto disso, é um outro capítulo, mas vai lembrar aqui das influências espirituais doentias, de que de alguma forma parasitam, como diz Joana de Ângeles, a sociedade, gerando uma movimentação aí desequilibrada, que faz com que a enfermidade social de toda a sociedade se estabeleça. Portanto, meus irmãos, a ansiedade tóxica, ela se manifesta no indivíduo, começa nele e vai ao todo, vai ao coletivo. Então nós temos que nesse momento fazermos a nossa avaliação, a nossa reflexão interior. O quanto o nosso nível de ansiedade tem apressadamente, frequentemente, intensamente nos levado a adoecer. Estamos encerrando a nossa reflexão e vejam esse ponto da importância da reflexão. O quanto esse nosso nível de ansiedade tem apressado, tem frequentemente, tem intensidade que tem nos levado a adoecer. E aqui nós falamos em adoecimento de diversos níveis, nos levando a diversos níveis de desequilíbrios. Então, meus irmãos, para encerrar, nós vamos acabando dessa forma, vivendo aquilo que chamamos de estresse. O estresse, portanto, é essa confluência, esse encontro do estilo de vida que nós estamos tendo, dos fatores externos, das questões internas que se acumulam e determinam um estado interior de sofrimento psicológico que a gente tem visto. Especialmente, meus irmãos, quando a ansiedade se estabelece no corpo físico e no psíquico. Vamos refletir isso. A gente tem vivido mesmo dias de ansiedade, de falta de serenidade. Mas vamos buscar no autoconhecimento, como tão maravilhosamente nos ensina a doutrina espírita. Vamos buscar nesse autoconhecimento dias mais tranquilos, dias melhores. Vamos fazer uso das ferramentas que essa maravilhosa doutrina nos ensina. Prece, meditação, comunhão com o bem, ação no bem. Tudo isso com certeza vai nos trazer a calma e a serenidade. Muito obrigado, meus irmãos, pela companhia de todos vocês. E vamos então à nossa prece de encerramento, muito agradecido por mais essa oportunidade e pela companhia de todos vocês. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso, e sabedoria
para distinguir uma das outras. Que possamos, Senhor, ser mais humildes, caridosos e amorosos, segundo o Teu exemplo e o Teu Evangelho, hoje, agora e sempre, que assim seja.